Olá, amigos e amigas da TV Paraty. A gente vem hoje com 3 candidatos incríveis da nossa chapa, trabalhadores autônomos, que vêm aqui para bater um papo com a gente sobre o que é trabalhar nessa cidade, o que é trabalhar no turismo dessa cidade e o quanto isso é precarizado. Então, a gente tem hoje aqui o Valmir, a gente tem a Cacá e o Nan, o Ulisses Nan, que são os nossos grandes candidatos do trabalho e vão falar um pouco pra gente. Então eu queria começar aqui sempre à minha esquerda. Então, por favor, Valmir, se você pudesse se apresentar. Boa tarde, eu sou Valmir, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O meu número é 13613. Boa tarde a todos. Meu nome é Cacá, eu sou candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13001. Boa tarde, pessoal, companheiros de Paraty, meus amigos, meus eleitores. Eu sou Ulisses Nan, número 13101. Sou candidato a vereador pela cidade, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos aqui conversar com o nosso amigo. Eu queria iniciar esse tema, já que eu puxei a questão da precarização, porque existe uma visão de turismo em Paraty muito voltada não só para um turismo de eventos, mas voltada muito para o turista, né? Não que isso seja um problema, só que, em primeiro lugar, a população de Paraty é esquecida nesse ciclo do turismo. E, em segundo lugar, a gente fala muito do produtor de palco, a gente fala muito do produtor de eventos, a gente fala muito dessas pessoas que estão ligadas diretamente com o grande espetáculo, mas a gente não fala muitas vezes o que mantém esse turismo vivo. Por exemplo, para você ter uma pousada funcionando, você precisa de uma instalação elétrica. Para que você tenha alguém bebendo os drinks no bar, você precisa de um barman. Para que você consiga comer, se alimentar nessa cidade, você precisa de alguém na cozinha fazendo a comida, por exemplo, do bar ou do restaurante. Quando a gente fala dessa base do turismo, a gente esquece dessas pessoas que são fundamentais para que o turismo da cidade funcione. Então, na verdade, eu queria, começando pelo Valmir, que trabalha há mais de 30 anos com isso, já ganhou inclusive prêmios relacionado a ser barman, a fazer drinks. Então, por favor, Valmir, eu quero que você conte um pouco sobre isso. Boa tarde de novo. Esse trabalho autônomo que nós fazemos na cidade é muito importante porque viabiliza um movimento na cidade que, na verdade, favorece a todos os setores empresariais de Paraty, que é o turismo em si, né? Quando o turista chega na cidade, ele quer um bom trabalho, ele quer gastar, mas que seja um gasto que vale a pena, um trabalho bem oferecido. O que eu quero dizer com isso? Quando o cara paga uma caipirinha, seja um valor caracterizado, ele tem que preparar o seu bolso para pagar aquele drink. E se for um barman profissional, ele vai pagar, vai favorecer o ambiente do trabalhador, que no caso sou eu como barman, e vai falar para várias pessoas. E essas pessoas, para quem ele vai falar, lá em Paraty tem um barman que vale a pena você tomar uma caipirinha dele, porque ele é bom. Então esse trabalho de autônomo, seja qualquer situação do lado turisticamente falando, viabiliza uma volta do turista em Paraty.
e um vai passando pro outro. E quando, nem falando de preço, quando o turista vem em Paraty, ele já sabe que o preço é salgado, que o preço é isso e aquilo. Então, tem que ser de responsabilidade daquele trabalhador que está fazendo o seu drink. Que ele vai voltar, vai falar para outras pessoas visitarem Paraty. Então, isso acontece que o turista vem em Paraty, fala para outro voltar na cidade, o trabalho do cara é bom, não sei o que. Então, isso ajuda o movimento giratório da nossa infraestrutura em Paraty. E isso é muito importante para nós trabalhadores dessa área. E tem que ser um trabalho bem feito para a pessoa voltar. Nossa, vou lá na pousada tal, o cara faz uma caipirinha boa, o cara faz um drink especializado. É caro? Não, pelo trabalho dele não é caro. Se fosse uma caipirinha ruim, seria caro, mas uma caipirinha especial, então o cara vai pagar um valor X e nem vai reclamar. Então é muito importante a pessoa ter capacidade e ser capacitada em fazer o drink para melhor viabilizar o seu trampo na situação em prol do seu emprego, em prol do turista em si. Já que o Valmir falou sobre essa questão do trabalho, então, o funcionário, ser um bom funcionário, fazer uma boa caipirinha, fazer um bom trabalho, é uma coisa que, de fato, isso é comentado. Então, os turistas vão querer voltar, vão indicar e tudo mais. Só que, muito mais importante do que isso, é a questão do patrão. Porque, muitas vezes, nós temos patrões que não sabem valorizar os seus funcionários. Aliás, isso é a maioria das vezes. Quando a gente fala de turismo predatório, o que é esse turismo predatório? É um turismo que suga a população paratiense ao máximo, não devolve o que ela deveria devolver e fica com tudo só para ela. Então, na verdade, a cidade é completamente sugada por essas pessoas, sempre em função do dinheiro, não é nem em função do turista, não. Então, o trabalhador é precarizado para fazer um serviço meia boca para o turista, para esse cara lucrar. Então, nesse sentido, eu queria trazer uma questão de qualificação. Porque mesmo que o trabalhador seja muito qualificado, às vezes o patrão não valoriza isso, em primeiro lugar, coloca ele em qualquer função, de qualquer jeito, não paga o que deveria pagar, e ainda quer que o cara trabalhe bem e atenda bem o turista. Então, para isso, eu quero jogar a bola para Cacá, que me falou uma vez que ela estava recebendo uma mixaria para fazer 200 pães e a dona ainda estava reclamando sobre isso. Então, eu queria que a Cacá falasse sobre essa questão da precarização do trabalho em Paraty. Vou falar isso mesmo porque eu tenho assim, experiência, né, nessa. Eu trabalhei muito como autônoma, né? Até hoje trabalho, mas eu também trabalhei fazendo freelance em pousadas, já trabalhei em restaurante. Então o que acontece? Há pouco tempo atrás, isso que o nosso mediador falou agora, eu fiz um freelancer numa pousada que eu sou profissional, eu fiz cursos pelo Senac aqui em Paraty nos anos 90, me especializei em massas de uma maneira geral. Eu tenho muita prática no ramo da cozinha, de tudo. Não só massas, eu faço de tudo um pouco, eu faço de tudo. E eu fui lá para fazer pães e bolos para o café da manhã. E assim, ela queria que eu trabalhasse 11, 12 horas por dia para ganhar por 8, até menos que 8, assim, o preço que ela queria me pagar. E aí ela virou para mim e falou assim, o outro padeiro que ficava aqui, ele fazia 200 pães por dia. Eu não respondi nada, olhei para ela e falei... falei, impossível, né? Que eu sei a quantidade que você consegue fazer do teu trabalho por dia, você sabe o que você consegue fazer. Você não é uma máquina, você é uma pessoa. Você é um ser humano, você não é máquina. E aí, assim, você não tem direito a você não ter uma hora de almoço, você tem que levar sua comida, você tem meia hora para comer. Durante esse tempo todo, eu trabalhei lá 3 dias. E 2 dias, um dia eu fiz 11 horas de trabalho, teve um dia que eu fiz 12 e não tive tempo nem de parar para comer. E sou uma pessoa especializada no assunto. Eu sei que eu sou profissional, eu levo bem meu trabalho, as pessoas me conhecem.
E isso é muito massacrante pro profissional, pro trabalhador, entendeu? Então eu acho que a gente tinha que ter assim uma solução para que isso pudesse fazer com que o trabalhador, seja ele autônomo, seja ele registrado em pousada, restaurante, ele fosse mais valorizado, porque aí não existe essa valorização. Em Paraty, pelo menos, é a nossa realidade, que nós estamos aqui, em outros lugares eu não sei, mas aqui não existe essa valorização. Nós somos muito massacrados. E quero falar também que a maioria que faz esse tipo de coisa com os trabalhadores é o pessoal que vem de fora, que monta pousada aqui, que são grandes empresários, que vêm lá de fora, que não são daqui, que estão fazendo isso com os trabalhadores. Então, eu acho isso um ponto muito importante. Nós temos que estudar qual seria a melhor solução para que isso acabasse, porque isso é trabalho escravo, na minha opinião, no meu modo de ver. Quando a gente fala de turismo em Paraty, um debate muito raso que é estabelecido é que as pessoas de Paraty não têm formação. Tudo bem. Eu acho que é até um consenso que muitas pessoas em Paraty não têm uma formação voltada para o turismo. Bom, a gente não tem a obrigação de se formar para atender o turista, mas quem deseja se formar para isso, mesmo tendo a formação, às vezes não é direcionado para sua área ou a pessoa que contrata não consegue direcionar. Então eu acho que o NAM pode falar bem sobre isso. Essa questão de ser qualificado, mas não ser colocado de fato na área onde ele tem mais domínio. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou Ulisses Ginan, sou formado na área de elétrica. Embora não seja uma área ligada diretamente ao turismo, ela está intimamente ligada aos bastidores, né? Todos os shows, todos os eventos que ocorrem na cidade de Paraty, ela envolve por baixo a elétrica. A gente tem uma gama de profissionais que trabalham com a elétrica, com a iluminação, com a captação de áudio, que trabalham com o apoio, que trabalham com a logística e que não dão suporte ao turismo. O turista vem para a cidade participar de um show, participar de um evento, de uma flip, mas não sabe que por baixo daquele evento tem uma gama de profissionais se envolvendo e se dedicando para que o turista seja bem assim acolhido, né, e bem recebido. E aí Paraty não traz esse aspecto muito positivo para o nosso lado, porque não temos uma escola técnica, não temos formação profissional, não temos profissionais que queiram se profissionalizar aqui. Nosso jovem não tem onde se formar. Se ele está em Paraty e ele terminou o seu ensino médio, ou ele vai para São Paulo, ou ele vai para o Rio, ou ele vai para outra cidade, porque Paraty não oferece a ele a estrutura mínima para ele ter essa competência e trazer esse conhecimento. Então, quem hoje é profissional em Paraty, até o profissional que está aqui fazendo essa live com a gente, ele tem que ir para fora para poder se profissionalizar, para depois voltar. Então, a nossa proposta é trazer esse olhar para o cidadão paratiense, para o nosso jovem, para o trabalhador de Paraty, que não é só trabalhar no mercado, que não é só trabalhar na farmácia, que não é só trabalhar na pousada. Ele pode aspirar outras profissões que vão dar suporte ao turismo, mas que não estejam assim diretamente ligadas. E assim, a nossa proposta no Partido Trabalhador é trazer esse olhar assim mais cuidadoso com o nosso jovem, com o nosso cidadão, com o nosso pai de família, com a nossa mãe de família, que queira se dedicar nessa área, não só ficar assim ligado à profissão do turismo, porque a gente pensa, cidade turística, todo mundo ali trabalha em prol do turismo, mas não é. Se não tiver iluminação, nossa cidade não anda. Então vamos pensar nisso aí e ajudar a formar profissionais competentes para a nossa cidade. Obrigado, gente.
Bom, de antemão eu já peço desculpa pela fala autobiográfica que eu vou falar agora, só que eu sou um desses jovens que para me formar, para me profissionalizar, eu tenho que sair de Paraty. Então, aqui Paraty me ofereceu alguns cursos, isso, né, essa última gestão me ofereceu isso, eu não posso negar isso, só que para de fato fazer uma universidade, para fazer cursos específicos, eu tive que sair de Paraty. E o que acontece muitas vezes é que o jovem sai de Paraty e não volta. Então, não é só uma questão de... Porque seria muito bonito, mas errado, né? Profissionalizar fora e voltar para trabalhar aqui. Mas, na verdade, a maioria do que acontece é a pessoa vai para fora e aí ela fica. Porque aqui ela não vai ter oportunidade mesmo qualificada. Muitas vezes ela não tem mercado de trabalho. Porque o turismo não é qualificado. Então, não adianta só subir a qualificação do trabalhador. Tem que subir a qualificação de quem emprega esse trabalhador. O pensamento de quem emprega esse trabalhador. Porque aí você tem uma alta qualificação e você não tem mercado. E isso desestimula a gente a voltar, é claro. Bom, agora eu vou jogar a bola para o Valmir, porque a gente tem essas questões, a gente tem esses problemas. Mas quais são as soluções para isso? O Nan já deu um ponto. Então, qualificar essas pessoas é importante. Mas só qualificar as pessoas é o suficiente? Então, eu queria que o Valmir falasse um pouquinho sobre isso. Então, essas qualidades são muito importantes na nossa área. É tipo, em 97 eu fiz um curso em Campos do Jordão e abrangia a minha área como barman, e depois eu fiz um curso de culinária para assegurar todos os trabalhos mediante a minha formação aqui em Paraty. Eu trabalhei numa pousada no Jabaquara e eu fazia de tudo. Aí faltou uma menina da cozinha e o cara me ligou e falou: a menina não veio e eu preciso fazer um bolo. Vamos comprar um bolo pronto? Eu falei: não, pode deixar que eu faço. Aí quando a menina chegou de manhã, nossa, veio correndo para fazer o bolo. Eu falei: não, o bolo já está pronto e o café vai ser servido tal hora. O que eu quero dizer com isso? Qualificar em todas as áreas, a nível de Paraty, é muito importante. E não precisa, agora precisa, mas não precisaria você sair para fora para aprender a fazer um bolo. Você tinha e tem condições de trazer uma escola para cá para ensinar as qualificações que Paraty precisa mediante um turismo que a nossa cidade traz para Paraty. Então é importante trazer para a nossa cidade vários cursos profissionalizantes para atingir essas áreas de turista como um todo na nossa cidade. E é muito importante também trazer esses jovens de Paraty para essas áreas, porque a cidade de Paraty não é muito grande, mas também não é muito pequena. Então tem muitos jovens que não têm essa condições de ir para fora fazer, às vezes os patrões também não ajudam, então fica muito difícil nessas áreas. E aproveitando também esse gancho, eu queria dizer que tem uma lei que você o dono de pousada é obrigatório a trazer um menor aprendiz para sua empresa. Se for uma empresa de grande porte é 2, se for de pequeno porte é 1. E é muito importante esse funcionário se qualificar nessa área. E não tem essa especialidade em Paraty. Tem uns profissionais que trabalham há muito tempo, que já ajudam, mas tem esses menores aprendizes que estão lá só para cumprir a lei do turismo na nossa cidade, mas que qualificação nenhuma não tem. Então é muito importante que venha a ter esse projeto para alavancar o turismo na nossa cidade. O Valmir, ele puxou muito essa bola de qualificação, né? Porque não adianta também a gente ter
esses profissionais que não são qualificados, não, no sentido de que assim, tem uma responsabilidade do patrão, tem uma responsabilidade do funcionário, são várias questões, né? Que o turismo precisa levantar, para a gente levantar a bola do turismo de fato, em Paraty, porque quando a gente pensa em Paraty, a gente pensa em cultura e turismo. Na verdade, em turismo e cultura, porque o turismo sempre vem em primeiro lugar. Então, atrair gente de fora, atrair gente dentro do Brasil, atrair gente dentro do estado. Talvez seja até uma falha a gente depender completamente do turismo. A gente não tem... Hoje, se o turismo acabasse, que foi o que a gente viu com a pandemia. Então, a pandemia deu a pandemia não acabou com muita coisa, ela acabou com o turismo. E isso parou para Paraty praticamente a arrecadação. Então, eu queria que a Cacá falasse sobre essa questão, tanto do trabalho quanto das possibilidades. Eu falo, não de mim, das pessoas que fazem. Eu tô vendo muita gente vender salgado na rua, são muitas pessoas. E as pessoas que compram é o pessoal daqui da cidade, é o pessoal que trabalha no comércio, é o pessoal, né, são o pessoal da cidade, não é o turista que compra o meu salgado, não, tá? Eu trabalhei muitos anos vendendo na rua, eu sei, a não ser na praia, é diferente, eu vendia empada na praia, vendia para muitos turistas, anos e anos eles me conheciam. Mas assim, agora, se não tiver não circular moeda que vem do turismo, a pessoa que trabalha no comércio, que é paratiense, ele não vai ter dinheiro para comprar o salgado da moça, do rapaz, de alguém que está vendendo. Ele não vai ter esse dinheiro. Se não circular o dinheiro do turismo, que o turismo é o forte. Agora, nós temos que pensar que assim, a gente teria que ter uma outra opção fora desse turismo. Foi o que você perguntou, né? E assim, eu ainda falo que assim, tipo, tinha que ter a zona rural, que é o pessoal que planta. Ele assim pode ter uma cooperativa para vender o produto dele fora daqui da cidade, ou lá em Angra, ou lá em outro lugar, fora daqui, né? O produtor rural, o produtor que não é como é que fala? É o que não usa o veneno, né? É o natural, a agricultura natural que a gente fala. Ele pode produzir e vender fora, montar uma cooperativa com esses produtores. Eu acho que isso já é uma saída para isso, né? Essa coisa fora do turismo, se não existisse o turismo. Então eu acho que na minha cabeça isso funciona, tá? É uma coisa que eu acho que nós temos muita terra, muitas pessoas moram em sítios e eu acho que isso é uma possibilidade, sim. Eu acho que tem que haver essa possibilidade, tem que botar funcionar. A Cacá aponta a agricultura familiar, principalmente, como uma das possibilidades, né? O turismo de base comunitária é outra grande possibilidade. Então, eu queria passar essa bola para o Nan, para ver se ele tem mais alguma possibilidade para a gente. Assim, eu não estou dizendo para a gente largar de mão o turismo e viver, mas a gente precisa ter alguma alternativa além do turismo. Porque o turismo ele constitui uma parte fundamental da vida em Paraty, do trabalho e de renda em Paraty. Mas ele não pode ser a única. Porque senão, quando tem uma pandemia, por exemplo, a gente trava. Então eu queria que o Nan falasse um pouco sobre isso. Então, a pandemia trouxe pra gente, assim, não para além do travamento do trabalho, né, em si com o turista, um novo olhar que a gente pode explorar, que é o mundo digital, né? A gente pode trazer para a cidade, além do turismo, do turista físico, assim, um trampo nas mídias sociais. Foi assim que foi feito nas escolas, né? Não tinha mais a presença social e a gente se reinventou. Fomos fazer cursos de internet, fomos aprender a mexer nas mídias sociais, fomos aprender a mexer com tablet, com celular, coisa que muita gente não tinha, assim, essa possibilidade ou não tinha curiosidade. Muitos dos nossos pais, avós, tios, não sabiam nem o que era uma rede social. E com a chegada da pandemia e esse espaço físico se travou para todo mundo, a gente precisou
aprender a olhar de uma forma diferente. Como é que eu faço negócio pela internet, pelo Mercado Livre, como é que eu mexo no Facebook, no Instagram, como é que eu me comunico com o meu próximo sem estar próximo dele. Então a gente trouxe uma possibilidade legal que a gente pode explorar no caso de uma nova pandemia ou de um novo ciclo. A gente saber criar formas de fazer esse dinheiro que a Cacá fala que tem que circular, mas de uma forma diferente, reinventando a nossa existência nesse local, para a gente não morrer parado. E é assim que eu creio que se a gente investe na tecnologia, no digital, se a gente investe na mídia social, que a gente está praticando aqui hoje, gravando esse vídeo, a gente pode criar uma nova possibilidade de emprego para muita gente. Agora, para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu vou pedir para cada um dos candidatos falarem uma das suas propostas, porque eu sei que são muitas, né? Com relação ao trabalho, com relação ao turismo, para falar o seu slogan, falar o seu nome e o seu número, claro. Então, por favor, pode começar, Valmir. Boa tarde novamente. Então, gente, é muito importante nessa parte do turismo que eu bato nessa tecla dos cursos profissionalizantes na nossa cidade, para que nós tenhamos um turismo de qualidade, uns trabalhadores enganjados nessa área que saiba fazer um trampo focado no turismo, que é muito relevante para nossa fase de trampo. Tipo assim, na pousada onde que eu trabalhei, eu coloquei uma questão de chamar a venda para si. E o que eu quis dizer com isso? Eu coloquei na nota para o cara comprar um amendoim. O cara falou assim, comprar amendoim para quê? Eu falei, isso para mim vender cerveja. Então, se o cara vai tomar 7 de um amendoim para ele no salgado, eu vou vender 40 cervejas. Então, já trago o turismo para ele, para levantar, girar um capital mais seguro nessa área. E é isso aí. Curso profissionalizante para a nossa cidade é muito importante. Eu sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores para melhor, né, alavancar o turismo em Paraty. E Paraty não pode parar. O meu número é 13613, Valmir Filho do Bibi. 2B, 2I. E vote 15, vote Vidal. Então, sou a Cacá, 13001, sou da Massa, que é Massa Pão. Minha plataforma é a seguinte, acho que você já deve ter visto, né, os eleitores aí, todos que assistiram as lives. Eu estou com uma plataforma em cima da reciclagem do lixo. A nossa proposta é a seguinte, nós batalharmos, nós lutarmos dentro da Câmara dos Vereadores de um projeto que traga a nossa usina de reciclagem. Inclusive, essa semana eu estive com a minha amiga Cris, que é da cooperativa. Eu fui lá ver o trabalho. Eu sou amiga dela, mas nunca tinha ido lá à cooperativa. É um trabalho assim. O lixo é alguma coisa muito rica, né? Então, assim, e também estive na casa de um amigo que é um japonês, família japonesa, e morou muito tempo no Japão. E ele estava me falando que lá no Japão tem muitas usinas de lixo, né? E diz que, assim, emprega geração de renda e o lixo que eles trazem de outros países para reciclar lá no Japão. Então, assim, Paraty, como é uma cidade que tem muitos turistas do mundo inteiro, eu acho que ainda já deveria ter essa usina, sabe assim? É um sonho, mas que a gente pode realizar esse sonho, não precisa muito, né? É só ter força de vontade. Então, meu projeto é esse. A gente fazer uma usina de reciclagem de lixo. Eu acho que isso faz parte da proteção do meio ambiente, né? Eu acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa live, ao cidadão paratiense, aos companheiros Valmir, Cacá. Eu sou Ulisses Nan, 13131. Vou repetir aqui o slogan da campanha da nossa prefeitura. Trabalhando o futuro de Paraty. Então eu não posso pensar em futuro sem informação para o nosso jovem,
tem formação técnica para quem está estudando e está entrando na área profissional. Eu não posso falar em formação sem eu garantir um curso básico para o pai de família, para a mãe de família, do cidadão paratiense que não tem uma formação, mas que quer se qualificar e quer ter uma renda melhor para a sua família. Não só um trabalho precarizado onde ele não tem assim conhecimento dos seus direitos. Mas seu trabalho pela escola técnica, que já tem a formação, já está em construção, e a gente bater forte para que a nossa prefeitura, para que a nossa vereança traga para essa cidade uma oportunidade de a gente ser, de fato, uma Paraty que ela é assim homenageada pela Unesco, um patrimônio mundial. A gente tem que qualificar o nosso cidadão de forma bem rigorosa, de forma bem séria e com muito amor. Meu nome é Ulisses Nan, 13131, indo ouvindo, o número é este, sou candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Ulisses Nan, no dia 15, vote 15, Luciano Vidal para prefeito. Eu agradeço quem ficou com a gente até esse final do nosso programa. No dia 15, nós temos aí 14 candidatos a vereador para vocês escolherem. Então, no dia 15, vote 13 nos nossos candidatos à vereança e vote 15 Vidal para prefeito. É no Valmir, filho do Bibi, que eu vou votar sem mimimi. Para o Valmir, filho do Bibi, ser vereador em Paraty. É no Valmir, filho do Bibi, que eu vou votar sem mimimi. Para o Valmir, filho do Bibi, ser vereador em Paraty. 13613 é o que eu vou votar. Sou um dos seus fregueses mais antigos do lugar. Valmir conhece todos os problemas da cidade. Representa o nosso povo, ele tem capacidade. É o Valmir, filho do Bibi, vereador em Paraty. 13613, 13613, 1 milhão de vezes eu vou cantar. 13613, 13613, 1 milhão de vezes eu vou cantar.